meu nome é Andressa da Silva Freitas, sou natural de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Eu, no momento, falo de Santa Maria. Essa pesquisa vem de uma reflexão, de uma pausa, sobre refletir sobre os espaços em que meu corpo, no estado de criador, já passou, sendo em ateliês, no momento da graduação, nesse espaço coletivo, ou sendo no meu quarto ateliê durante a pandemia, em que esse quarto, desse espaço de descanso, se tornou também um espaço de produzir. Então, se juntando esses dois lugares, se tornou o quarto ateliê. E agora, no momento em que trabalho mais com digital, mais com dispositivos eletrônicos, esses espaços de criação estão vinculados a esses dispositivos. Então, foi um momento de reflexão e análise desses espaços e como eles influenciavam e influenciam o meu corpo e os trabalhos que são criados nesses espaços. No momento que eu estou trabalhando e produzindo num ateliê coletivo junto com outros colegas e artistas, muitas vezes esse espaço pode influenciar o meu trabalho. No momento em que estou trabalhando com gravura em metal, o meu trabalho vai ter que ser do tamanho das proporções que essa prensa consegue me proporcionar. No momento que eu estou no meu quarto ateliê, na minha casa, os meus trabalhos também são atravessados por falas que eu tenho dentro de casa, que eu escuto. Esses trabalhos também são interrompidos por batidas na porta, também são influenciados por tudo isso que está ao meu redor. É uma coisa muito característica deste espaço e começa a se tornar uma coisa recorrente desse espaço. Mas no momento em que eu passo a trabalhar com dispositivos eletrônicos e que eu consigo ter acesso a essa pesquisa de forma remota, que eu consigo utilizar meu celular e produzir uma colagem digital e fazer uma ilustração, sem estar realmente num espaço físico somente para isso, eu consigo trabalhar com meu celular, com tablet, quando eu estou num almoço de família, sentado no sofá, eu consigo ter contato com essa pesquisa no momento que eu estou numa sala de espera para ser atendida numa consulta médica. Eu consigo transformar esses não lugares em um lugar, nesse momento desse trajeto, de um lugar A até um lugar B, da minha casa até a faculdade. Esse espaço de tempo, que muitas vezes é só não utilizado, eu posso torná-lo útil para a minha pesquisa. O meu corpo entra nesse estado de criação e tudo que está ao meu redor também pode influenciar esse trabalho, influenciar o meu corpo. Se eu estou dentro do ônibus, eu ainda estou compartilhando esse espaço com pessoas desconhecidas, com vozes, com falas, que podem me atravessar e influenciar esse trabalho, de alguma forma. Da mesma forma que se eu estiver no ateliê fechado, a conversa de meus colegas também podem atravessar esse trabalho. Mas o diferencial que tem é que é muito mais único essas experiências quando você tem uma pesquisa num dispositivo remoto, de uma forma remota, em que você pode transitar, o seu corpo está em trânsito. Você não está fechada dentro dessas quatro paredes, desse cômodo. E o corpo está em trânsito e também as pessoas ao seu redor estão em trânsito. Você pode estar numa biblioteca utilizando de computadores, você pode estar numa cafeteria, e todos esses espaços também são em trânsito, de uma forma mais única e singular do que o ateliê que é utilizado somente para isso. No momento que você utiliza de espaços que não são para produção, tudo se torna mais único e afetam a obra de uma forma mais única. E é de uma grande potência utilizar esses não lugares para torná-los espaços de criação. De uma forma muito positiva, da pesquisa sempre estar rolando e sempre progredindo e aumentando, mas também introduz um estado de sempre estar em produção, não ter espaço para descanso. Se eu posso ter contato com a minha pesquisa em qualquer lugar, eu posso ter contato com a minha pesquisa em qualquer lugar. Eu não utilizo desse tempo, desses pequenos momentos para um descanso, por exemplo. Porque eu posso estar com a minha pesquisa, então eu deveria estar pesquisando, eu deveria estar produzindo. Então essa possibilidade de ter sempre contato com a pesquisa em qualquer espaço também abre caminho para uma rotina muito acelerada e muito focada só na produção. Então, no momento que eu tenho consciência sobre como esses espaços me influenciam e também influenciam os meus trabalhos, minhas produções, as minhas obras, eu acho que também abre espaço para pensar em outros espaços, de outros atravessamentos, não somente no espaço de criação, mas em outros espaços. Trabalhar com digital me trouxe esse viés de conseguir ter consciência do meu espaço que eu estou utilizando, do espaço que eu estou, e de como ele está me influenciando. Ter consciência disso. As artes me trouxe essa consciência. Produzir me trouxe essa consciência. E a cada momento eu tenho outro nível de consciência. Social, racial, corporal. E tudo isso só surgiu pela arte. E pela reflexão do meu processo criativo.
Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Bissoli, sou artista visual, trabalho com a prática do mural, pesquiso a arte pública, sou natural aqui de Vitória, esse pequeno arquipélago no litoral brasileiro, bem no centro do país. E na minha última prática de mural, no início do ano, eu tive uma experiência bem legal com o uso da inteligência artificial. Ela me ajudou bastante, um desbloqueio criativo que eu tive. Era um tema sensível que eu tinha que lidar, sobre a descaracterização das barragens no território brasileiro, eu tinha que falar sobre um território, eu tinha que falar sobre aquele tecido social, aquelas identidades que compõem a cartografia do local. E o mural ele é uma comunicação sensível, ele dá voz à região, dá voz à comunidade. E a inteligência artificial foi muito boa, porque isso estava complicado para mim solucionar assim, um pensamento visual que fosse resolutivo, que fosse sensível, que fosse mediador. Naquela situação específica, era para um posto de atendimento e informação à comunidade em Minas Gerais. E a inteligência artificial foi criadora. Ela criou junto comigo. Eu escrevi no prompt um enredo, a característica dos vales que as pessoas iam, a comunidade ia buscar no rejeito minério, ouro, e perdiam seus chinelos. E eu tinha que contar essa história nesse local que hoje em dia era uma barragem, não se tinha mais ali aquele contato. E a inteligência artificial me ajudou trazendo algumas imagens, a gente construiu algumas imagens que me serviram de referência para construir todo o enredo que eu produzi para o mural. Isso foi muito bom. Hoje a inteligência artificial ela funciona para mim como um curador, às vezes eu jogo alguns escritos, jogo essas imagens dos meus murais. Esse mesmo joguei para ela e ela me disse que se trata de um belo mural cartográfico. Ninguém tinha chamado os meus murais ainda de cartográficos, por mais que eu entenda a relação com as paragens, com a paisagem cultural do meio, com todos os significados que todos os símbolos podem carregar para aquelas pessoas. Mas ela me trouxe um dado importante, foi um par meu ali, e tem sido assim. Tenho feito um outro projeto agora também em Minas Gerais, também tenho utilizado a inteligência artificial, joguei essas referências para ela desse outro projeto que já foi feito, joguei todo o conteúdo que a conteudista me passou, o mood board que eu fiz, e ela me trouxe muitas referências a partir do enredo que eu construí, de tudo que eu dialoguei ali com ela que eu necessitava, quais eram as melhores formas de falar para ela e ela me entender, para que a gente possa criar ali uma amizade, eu e minha amiga Iá. Olá, me chamo Clarice Angel, sou doutoranda do Programa em Arte da UERJ. Esse trabalho foi feito em coautoria com a professora Isabela Frade, do programa da UFES e também da UERJ. O título do trabalho é Florestania e a Arte, o compromisso ético com a terra. O desenvolvimento desse trabalho vai partir de um escopo teórico para refletir sobre as ações educativas no campo da arte integradas às questões ecológicas contemporâneas. A gente vai convocar a urgência de uma aproximação com outras epistemologias para deslocar a mentalidade discriminatória e aniquiladora do desenvolvimentismo. Subverter esse pensamento para ações em prol de um bem-estar comum, de pertencer ao mundo, reconhecendo outros modos de existir, no enraizamento do ser em comunidade. Desta forma, a gente vai repensar o modelo de educação que está inserido dentro de um paradigma institucional e trazê-lo para o campo da comunicação, que é um educar voltado para o cultivo do pensamento em estado selvagem, permitindo
que os processos de aprendizagem possam se desenvolver em consonância a um ritmo interno dos envolvidos no processo de aprendizagem. Coordenados a partir do diálogo entre os elementos do meio que, de forma não hierarquizada, assumem diferentes papéis entre sujeitos ensinantes e aprendizes. Todos eles vão ser considerados intérpretes e sujeitos ativos no processo, que serão praticados dentro de um ambiente diverso e rico, como as florestas, que possuem estratégias geradoras de convívio entre os diferentes organismos e seus meios de vida e comunicação. Desta forma, para a gente pensar o convívio entre essas diferentes sensibilidades, nós vamos trazer o conceito de floristania do Ailton Krenak, que vai nos ajudar a trazer a natureza no centro dessa relação, de internalizar a floresta nesses processos educativos. Paralelo a isso, nós vamos pensar a inteligência artificial como uma forma cognitiva próxima de outros seres vivos, em especial, no nosso caso, no nosso estudo, as plantas, por acreditar e por abrir para o campo do pensamento a sua estrutura aberta e rizomática, que opera por evolução, calcada nas experiências em processos acumulativos de depuração sensível. E com isso, o autor Mancuso vai nos ajudar a pensar essa proximidade e criar uma base que sustente a proposta de estar em floresta e não em jardim. E com isso a gente vai se aprofundar ainda mais no conceito de floristania. Evidente, a provocação de pensar a floresta e não um jardim, um lugar mais controlado, mais desenhado, exatamente para fluir essa característica da arte de uma abertura e de uma indeterminação dos processos e acreditar na relação. Por isso a gente vai pensar o paradigma da educação na comunicação. E aí, para finalizar o nosso trabalho, a gente vai concluir que educar em estado do pensamento selvagem é um compromisso ético com a Terra, pois a intenção é provocar nas coisas, nos objetos e nos sujeitos um convite, uma abertura para estar na relação, para estar numa condição relacional, no qual os elementos presentes no espaço a ser reverenciado, único, singular, funda no primeiro contato o reconhecimento ativo dos envolvidos naquela relação, para especular as intervenções cabíveis entre os sujeitos ali envolvidos dentro de um novo modelo de cocriação de sensibilidades que vai considerar de forma não hierarquizada as relações humanas, não humanas, ligadas ao mundo de animais e vegetais. Obrigado. Olá, sou Elvis Chaves, artista plástico e pesquisador. Minha contribuição nessa pesquisa discute transformações em exposições e no colecionismo de artes digitais, tomando como referência as 3 edições do projeto Realidade Expansiva, realizada entre 2021 e 2025. O objetivo é compreender como a realidade aumentada pode tensionar práticas curatoriais, modos de circulação e estratégias de preservação em meio às rápidas mudanças tecnológicas. A primeira edição ocorreu em um espaço institucional, reunindo artistas capixabas. Nesse contexto, desenvolvemos um aplicativo próprio para a exposição, o que nos permitiu experimentar a inserção da realidade aumentada de maneira controlada, com atenção à montagem e ao público que circulava em um centro cultural. Já a segunda edição deslocou-se para o espaço público, do terminal de Campo Grande, incorporando artistas de outros estados. Dessa maneira, optamos por um software de terceiros, ampliando a acessibilidade e simplificando o acesso às obras em um meio ao cotidiano urbano. A terceira edição, por sua vez, aconteceu em uma praça pública e marcou um passo importante. Foi a primeira a integrar a coleção de uma instituição, permanecendo em exibição permanente.
Esse percurso mostra como a realidade aumentada atua não apenas como recurso técnico, mas como campo de experimentação crítica, ampliando possibilidades curatoriais e reposicionando a discussão sobre legitimidade e preservação na arte digital. Olá, sou Geisla Soares, graduada em Artes Visuais pela UFES, e nessa pesquisa assumo a realidade aumentada como linguagem, um modo de produzir e ler imagens em que o espaço vivido recebe camadas digitais mediadas por dispositivos móveis. Em diálogo com Arlindo Machado, parto da ideia de que a arte se realiza também nos meios em que a mediam. Portanto, compreender a realidade aumentada na escola implica discutir modos de produção, circulação e interpretação das imagens no presente. Meu recorte é o ensino médio da rede pública do Espírito Santo. Entre 2019 e 2025, analisei experiências em escolas, patrimônio e cidade, observando como a realidade aumentada favorece a relação estudante-território. Os percursos cotidianos tornam-se percursos de fruição. Memórias locais convertem-se em narrativas visuais. A comunidade passa a atuar como público e coautora em processos de mediação cultural. A leitura dos casos indica que soluções acessíveis, quando organizadas por objetivos pedagógicos claros, ampliam a autoria e participação em contextos educacionais e públicos. Também identifico desafios estruturais que tensionam a continuidade, conectividade regular, manutenção de dispositivos, tempo pedagógico reduzido e formação docente adequada. Concluo defendendo uma realidade aumentada, situada e simples, orientada por critérios pedagógicos e de acesso, planejamento claro, cuidados éticos, parâmetros de usabilidade e parcerias entre escolas, universidades e equipamentos culturais. Assim, a realidade aumentada pode cumprir seu papel como linguagem informativa, consolidando o estudante como autor e mediador de narrativas ancoradas no lugar onde vive. Olá pessoal, eu sou o Enio e meu trabalho vai falar sobre o uso da TV 3.0 na disseminação e ensino das artes. A era digital e a arte. A convergência digital impulsionada pelas tecnologias da informação e da comunicação, considerada a quarta revolução industrial, tem transformado os meios de comunicação e a educação em espaços interativos, ubíquos, que impactam profundamente a sociedade contemporânea, incluindo a ciência e a educação. Para esse texto eu usei como referência Castells, 2003, que é um autor que tem diversos livros que abordam o assunto. Trata sobre a questão da evolução da comunicação, da informação e como ela influencia na sociedade moderna em que vivemos. A sociedade sociotécnica, relações moldadas pela tecnologia. No contexto atual da era do ciberespaço, vivemos em um ponto nevrálgico onde as tecnologias se alimentam de recursos e informações, se aproximando de forma assintótica das capacidades humanas, modificando a forma como criamos, nos comunicamos e interagimos. Uma sociedade sociotécnica em que as relações sociais se fazem condicionadas e contextualizadas por mediações tecnológicas, conforme tratado por Witzer, 2008. Que é o texto que eu usei como referência, que dialoga com Castells. Então, no ambiente que vivemos hoje, as tecnologias estão se unindo e se transformando, e com isso transformando a sociedade que vivemos, né? E que é chamada por Witzer de sociotécnica, porque as relações são muito baseadas em tecnologias. Arte e mídia, fusão de tecnologia e expressão artística. Nesse cenário, a arte e mídia surge como uma nova linguagem, unindo tecnologia e expressão artística. Machado, 2007. Em meio a essa evolução, a TV Digital Interativa, TVDI, do Sistema Brasileiro de TV Digital, SBT-VD, em transição para a TV 3.0, emerge como uma plataforma promissora para o ensino e aprendizado em artes. Como relatado por Arlindo Machado,
A arte ela usa o que tem de mais avançado em técnicas e tecnologias de cada época. Ele relata que a arte e mídia é o que temos de mais avançado hoje em dia. Tem um grande potencial de comunicação, de expressão e de criação, né? Tanto para a arte como de uma forma geral, mas para a educação também, né? O potencial da TV digital interativa. Este trabalho analisa o potencial educacional artístico da TV digital interativa no âmbito do Sistema Brasileiro de TV Digital, destacando seus recursos e explorando as possibilidades tecnológicas como sua capacidade de interatividade e convergência. O trabalho demonstra sua relevância ao apontar caminhos para a inovação educacional, mostrando como a televisão, enquanto mídia de massa popular, pode contribuir para o ensino e aprendizado em arte. A televisão é uma tecnologia também de transmissão que é chamada de broadcast, que tem grande aderência na sociedade, seja para camadas mais baixas, como média, como camadas mais altas, né? A grande maioria possui contato e possui um aparelho de televisão, o que contribui bastante com a comunicação e com a disseminação de cultura e ensino e aprendizagem. Democratizando o acesso à arte e à educação. Ao integrar diferentes mídias, linguagens e tecnologias, como a radiodifusão e a internet, a TV digital interativa do Sistema Brasileiro de TV Digital afirma-se não apenas como um meio de comunicação relevante, mas também como uma ferramenta estratégica para a inovação educacional, contribuindo para a disseminação de cultura, conhecimento artístico e para a democratização da educação no Brasil. Por ela ter essa grande aderência e ser muito popular, ela chega a todas as camadas sociais e pela tecnologia, broadcast e radiodifusão, ela pode chegar a grande parte do país, seja na capital ou no interior, o que contribui para a disseminação do ensino das artes. Obrigado, espero que tenham gostado. Olá a todos, meu nome é Fernanda Oliveira, eu sou artista visual e curadora com foco no campo da arte, ciência e tecnologia. E atualmente eu sou doutoranda em artes visuais pela Unicamp, sob a orientação do professor Dr. César Baio. Hoje eu estou aqui para apresentar uma parte da minha pesquisa que eu submeti para esse evento, que leva o título Alianças Cosmopolíticas, Agenciamentos Diplomáticos entre os campos da arte e da ciência. Então, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo na minha tese é guiada pela seguinte pergunta: quais são as possíveis contribuições dos artistas visuais para os campos científicos e tecnológicos? É essa questão que delimita o objetivo da pesquisa. Eu busco, com ela, investigar, a partir de experimentações poéticas, com a visualização de dados, esse campo que conecta a arte, a ciência e tecnologia. Eu acredito que a visualização de dados é uma ferramenta que consegue unir e criar essa conexão entre os artistas e os cientistas. O foco, então, é pensar as complexas relações entre essas áreas aparentemente divergentes, que são a arte e a ciência, no intuito de pluralizar as ontologias da própria ciência, para romper com o modelo eurocêntrico e antropocêntrico dominante que vem sendo reproduzido nesse campo. Eu pretendo, com isso, então, me guiar pela proposição cosmopolítica da Isabelle Stangers como a base conceitual teórica dessa pesquisa. O trabalho, então, se apresenta como uma pesquisação que se consolida no processo de pesquisa poética em torno das operações que materializam uma visualização de dados que está sendo construída a partir da parceria de uma artista visual junto ao Biobanco do Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA. Nessa parte da pesquisa, então, eu tomo como referência a etnografia de um laboratório, que foi publicada no livro A Vida de Laboratório, a Produção dos Fatos Científicos, de Bruno Latour e Steve Woolgar. Só que essa pesquisa está sendo construída a partir da experiência de uma artista dentro de um laboratório. Então, diferente do método etnográfico, que é cara ao campo da antropologia, que foi desenvolvido pelos autores, os procedimentos que conduzem essa pesquisa
tem como base as operações das poéticas visuais e dos processos de criação. Por fim, então, a pesquisa está sendo construída a partir da minha experiência dentro do laboratório de bioinsumos do CBA, e onde eu busco estabelecer as relações diplomáticas com os diversos agentes, humanos ou não, que compõem essa comunidade científica, para assim construir alianças cosmopolíticas entre os campos científicos e tecnológicos através da arte. É isso, muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Guilherme Araújo Chani, eu sou designer de moda e modelista e atualmente sou mestrando no PPGA da UFES. Venho agradecer a todos pela atenção e agradecer ao meu orientador, Davi Ruiz Torres, que me auxiliou durante a preparação dessa pesquisa. Meu trabalho se intitula como Espaço de Convergência da Moda no âmbito digital, processos e ecossistemas criativos na era da inteligência artificial. Vamos começar falando sobre a pesquisa em si. Ela investiga como as plataformas digitais de criação e exibição funcionam como meios de expressão e de mediação entre o público, a imagem e o ambiente dentro do mercado da moda. E eu também reflito sobre os impactos dessas tecnologias na visibilidade de designers emergentes e nas dinâmicas socioculturais, considerando os papéis dessas novas ferramentas digitais, como, por exemplo, a modelagem e a prototipagem 3D, que eu vou apresentar para vocês logo em seguida. A realidade aumentada até mesmo para a visualização do final das peças e para a divulgação às redes sociais, junto, reconfigurando as estruturas tradicionais do mercado da moda, da indústria da moda. Falando um pouquinho sobre a questão dessas plataformas digitais, elas assumem um papel central no cenário atual da moda, Elas permitem que designers emergentes ampliem sua visibilidade e atuem de forma criativa e encontrem novos caminhos de inserção do mercado da moda. Além disso, a inteligência artificial, que mostra cada vez mais que uma aliada no processo criativo, tanto na visualização das próprias ideias, até mesmo no desenvolvimento das próprias peças e na experimentação ou exibição visual dos trabalhos dentro desses ambientes digitais. A gente tem, por exemplo, softwares que já vêm sido utilizados dentro da indústria da moda, como o CAD, que possibilita a criação de modelagens, mas que hoje em dia já temos atualizações otimizadas de visualização 3D. E, por exemplo, também o Marvelous Designer, que é outro software mais atual, que permite a prototipagem das peças, tanto quanto a criação dos próprios ambientes digitais, antecipando as novas possibilidades para o futuro da moda. A gente vai também fazer um estudo de caso para poder aprofundar essa análise, com duas marcas brasileiras, que no caso são o ZB3D Studio e o Estúdio Ace, Ambas exploram essas tecnologias digitais e a inteligência artificial como estratégia de criação, exibição e também a inserção do mercado. E essas observações são feitas a partir das referências ligadas à arte digital, ao metaverso e às plataformas de exibição, destacando como que os meios têm se redefinido os modos de propagação visual dentro do ambiente virtual, ampliando até mesmo o alcance da moda e como linguagem cultural, principalmente visualizando por esses designers emergentes, Em resumo, a pesquisa ela busca compreender como um espaço digital de convergência reconfiguram a moda contemporânea, tanto como prática criativa e quanto fenômeno cultural, E é isso, espero que vocês tenham gostado bastante da minha pesquisa e agradeço muito pela atenção. Olá, meu nome é Hugo Bernardino e meu trabalho é Projetos Visuais, a Concept Art como estrutura preliminar para projetos audiovisuais. Concept Art é esboço de filmes e jogos, de forma geral é basicamente isso. Esboço para trabalhos audiovisuais.
Esse nome, ele soa um pouco complicado porque durante muito tempo ele foi confundido com a ilustração, né? O processo de construção da concept art mesmo na história se deu de forma complicada, porque surgiu por volta de 1930, dentro dos estúdios de animação, como Disney no caso, que produzia storyboards para as animações, e dentro desse processo não tinha um artista específico designado para fazer concept art. Eram, de fato, os artistas que melhor se davam para o desenho e pintura dentro desses estúdios de animação. Então, aqueles artistas que se destacavam, eles produziam as concept arts desses projetos, né? E com o advento das redes sociais por volta de 2010, principalmente o Facebook, muito desse processo de concept art foi divulgado e de forma meio que global, todas as pessoas tiveram acesso a esse tipo de trabalho, né? No caso, as próprias empresas utilizavam as redes sociais para poder divulgar os trabalhos dos jogos que estavam fazendo. Um grande exemplo disso é o game Elder Scrolls Online 5 Skyrim, onde usavam o Facebook para divulgar essas artes e assim criar euforia entre os fãs para que eles ficassem com mais vontade de comprar, criando assim o famoso hype, que é um termo em inglês utilizado para esse processo de criar a vontade de consumir aquele produto através da propaganda. E a propaganda era concept art. Então, podemos dizer que as redes sociais contribuíram bastante para difundir o termo concept art na cultura em geral. Outro ponto que devemos levar em consideração aqui são os processos de concept arts. Podemos dizer que existem 3 processos de concept arts: produção interna, produção para os sócios e os clientes e público em geral. Na produção interna, os artistas produzem artes que eles mesmos vão julgar ali quais são as melhores. Então muita coisa ali é descartada, porque eles literalmente querem filtrar aquilo que é de melhor para mostrar ao cliente e levar para a segunda etapa. Sendo assim, chegamos na segunda etapa, aquilo que foi aprovado pelos clientes. Então, os clientes aprovando essas imagens, podemos dizer que o projeto foi aprovado. E aí, então, os artistas produzem mais trabalhos em cima daquilo que foi aprovado, e aí, com futuras aprovações dos clientes, chegamos na terceira etapa, que é aonde se mostra para o público em geral. E aí podemos dizer que tem as divulgações das redes sociais e os artbooks, que é onde esses trabalhos vão parar, em todas as formas de divulgação daquele jogo em específico, ou filme. Sendo assim, chegamos na última etapa do trabalho, onde são demonstrados os tipos de concept arts. Bom, para se criar concept arts, precisa dar um vislumbre para aquele mundo a ser desenvolvido. No caso, os artistas precisam criar cenários, personagens e objetos. E esses são os 3 tipos principais de criação de concept arts, né, no caso. Por exemplo, se pegarmos as criações de personagens, artistas precisam dominar não só características físicas, mas como também expressões, para que se possa criar personalidade e emoção para aquele personagem. Porque tudo que envolve um personagem lida com coisas do mundo real, situações do mundo real. E aí o artista precisa ter essa bagagem visual para criar esses personagens e dar vida a eles. Olá a todos os presentes, eu me chamo João Victor, sou modelador 3D, sou doutorando em artes pela Universidade Federal do Espírito Santo e meu trabalho se chama A Modelagem 3D, do desenvolvimento tecnológico ao uso das inteligências artificiais generativas no processo escultórico. A modelagem 3D é uma das tecnologias mais impactantes da era digital. Ela uniu ciência, indústria e arte, atravessando décadas de inovação, até chegar às ferramentas atuais de inteligência artificial generativa, que começam a transformar o processo escultórico. Nos anos de 1960, surgiram os primeiros programas capazes de manipular objetos digitais. Ivan Sutherland apresenta o Sketchpad no MIT, considerado o pai do design assistido por computador. Logo depois, a General Motors cria o DAC-1, em 1963, aplicando conceitos ao design automotivo. Ainda na década seguinte, vemos as principais animações tridimensionais, como Animated Computer Hand, de Martin Newell, em 1974, e as renderizações clássicas, como o Bullet de Shah, da Universidade de Utah, em 1976, que se tornaram ícones de estudo da superfície e de iluminação, nessa área de 3D e animação digital. Até os anos 80, a modelagem digital estava restrita a centros de pesquisa, grandes estúdios.
principalmente a Lucasfilm, que desenvolveu e financiou o estúdio pioneiro na área, né, em 1972, que logo depois foi comprado por Steve Jobs e foi batizado de Pixar, né, uma das partições da Disney de animação 3D. Mas com a chegada dos computadores pessoais e da internet nos anos 90, tudo mudou, né? Fóruns em comunidades virtuais impulsionaram a troca de conhecimento e softwares gratuitos e de código aberto, como o Blender, democratizaram a prática. E essa virada na tecnologia também revolucionou o entretenimento, né? E logo a Pixar começou a desenvolver os primeiros estudos de animação 3D, até em 1995 chegar ao ápice, né? Que foi Toy Story, que foi foi o primeiro filme longa-metragem desenvolvido completamente por computador. E isso inaugura a era do cinema digital, né? E também tem os jogos, né, da geração do PlayStation 1 e Nintendo 64, que também desenvolveram jogos de mundo aberto nessa perspectiva do 3D, né? E pulando a linearidade bidimensional dos bitmaps dos outros consoles. Mais recentemente, né, nós testemunhamos um novo salto generativo. A inteligência artificial, primeiramente voltada para a criação de imagens, né, bidimensionais, como Midjourney ou DALL-E, se evoluíram muito rápido, né? E isso em 2019, elas começaram a ter esse boom. E na pandemia e pós-pandemia, essas tecnologias, elas evoluíram muito rapidamente, né? E hoje já existem plataformas como o Vicent 3D, capazes de gerar objetos tridimensionais complexos a partir de descrições textuais ou imagens de referência. Isso significa que artistas e escultores podem acelerar as etapas de conceito, de prototipagem, de blocagem, acrescentando essas ferramentas generativas em suas pipelines, né, de trabalho. Partindo do modelo bruto, produzido pela inteligência artificial, o escultor, né, o modelador 3D, ele pode trabalhar manualmente em softwares como o Blender ou o ZBrush. Da exclusividade industrial, né, que surgiu esses programas, ao modelo open source, né, como o Blender, agora com colaboração, né, que o Blender é um programa de software aberto e todas as pessoas podem adicionar plugins e tudo mais. Com o uso da inteligência artificial, a modelagem 3D continua em constante transformação, né, um campo muito amplo. No campo escultórico, essa integração não substitui o olhar humano, né? Claro que não, porque justamente o modelo produzido por IA ele acaba sendo um modelo bruto, né? Não tem tantas nuances, muito menos variações de textura. Então precisaria ali de um olhar mais crítico, mais humano e a mão humana também do artista para poder retrabalhar. A inteligência artificial ela cumpre grande parte do papel, mas ela não faz tudo. Precisa ainda do olhar humano e do tato para desenvolvimento de uma obra satisfatória. Agradeço todo mundo que presenciou, que viu esse vídeo, né? Então, muito obrigado, bom evento a todos. Olá, sou Maria Fernanda Sabine Santana, graduada em Artes Plásticas pela UFES, e apresento o trabalho Arte e Matéria Escura Cultural, Saturação Estética, Imagens e Ruídos Algorítmicos, desenvolvido junto ao professor Dr. Daniel Ora e à doutoranda Karine Berger-Miertik. Este trabalho tem como ponto de partida a compreensão da internet como espaço de difusão artística e de legitimação cultural. As novas mídias desafiam noções tradicionais de autoria, originalidade e materialidade, com obras que utilizam algoritmos, realidade virtual e redes sociais para criar experiências imersivas e colaborativas. Assim, interessa nessa pesquisa explorar plataformas online que se consolidam como espaços para a exposição de obras artísticas e de conexões entre seus autores e os públicos globais, entre os quais redes sociais que constituem espaços saturados por imagens produzidas por incontáveis usuários e por inteligências artificiais, conteúdos criativos, pessoais ou artísticos, cujas propostas poéticas e estéticas extrapolam temporalidades, estilos e tendências. Essa ampla produção integra uma massa criativa, identificada por Gregório Cholet como matéria escura da arte, que escapa aos circuitos institucionais de arte. Importa observar, contudo, que apesar de propostas de descentralização e horizontalidade inerentes à internet, as plataformas online são regidas por lógicas comerciais, que nem sempre valorizam a diversidade ou a qualidade artística. Isso posto, no que compete às dinâmicas de mercado em torno da arte online,
Os artistas que se apresentam de modo independente das tradicionais instituições e agentes intermediários, como galeristas e curadores, passam a depender de algoritmos para alcançar visibilidade. Nesse cenário, o valor da arte pode ser fundamentado como informação, ou nos termos de Jason Houscher, como diferença gerada a partir de intercâmbios conceituais e materiais entre os agentes envolvidos em sua produção e consumo. Considerando esse complexo contexto, nosso trabalho busca identificar características estéticas e poéticas inerentes a propostas artísticas que integram a matéria escura da arte nas CIDs. Para isso, observam-se os exemplos de artistas como o brasileiro João Victor Matiello, estudante da Universidade Federal do Espírito Santo, que desenha cenas de quadrinhos que mesclam a cultura japonesa, o pop retrô e a cultura queer. Identifica-se uma convergência de referenciais estéticos e repertórios culturais, característica da arte contemporânea, que se soma ao caráter social da arte, às vezes em propostas ativistas. Obras como as de Matiello, que representam a pluralidade de identidades de gênero e orientações sexuais, contribuem para que esses espaços culturais tornem-se ferramentas potentes de enfrentamento aos preconceitos e às discriminações que ainda persistem na sociedade. Redes sociais, em particular, se estruturam como espaços que convidam o público a dialogar sobre pautas sociais e políticas relevantes, estimulando intercâmbios em um meio que evidencia a dissolução das dicotomias entre criador e espectador e a fluidez entre as funções curatoriais, criativas e de consumo. Nesse mesmo contexto, o artista Juan Calvetti publica na plataforma Instagram obras com temas como afrofuturismo e ocrialismo, termo originado a partir da gíria cria, que nomeia quem veio de periferia e aborda temas sobre a vivência e a produção de arte em suas comunidades. Essa produção transparece qualidades identificadas por Maria Amélia Bulhões, como, entre aspas, poéticas de território, que refletem ou subvertem as noções das fronteiras geográficas, políticas e culturais. As produções de artistas como João Victor Matiello e Juan Calvetti coabitam na internet com outras propostas artísticas que, de modo semelhante, manifestam o potencial social da arte, referenciam a história e a cultura popular e exploram as possibilidades tecnológicas e seus desdobramentos. Em suma, compreende-se que a, entre aspas, matéria escura da arte encontra na internet um espaço de experimentação e compartilhamento. É isso, obrigada. Olá a todos, meu nome é Maria Carolina Martins Afonso e eu vou apresentar sobre o trabalho Tecnologia, Arte e Educação, o desenvolvimento do jogo digital Heróis Capixabas como ferramenta de apoio educacional. Bem, o trabalho consiste na na elaboração de um jogo digital, estilo visual novel, romance visual, que narra a história por trás de 3 monumentos capixabas, trazendo à tona suas origens e seus significados. O objetivo principal da pesquisa consiste em elaborar um recurso pedagógico que aproxime estudantes do Espírito Santo do seu próprio patrimônio histórico-artístico, além de propor a utilização das TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, no ensino de arte capixaba, alinhados às diretrizes da BNCC. Para fundamentar a pesquisa, o percurso metodológico foi dividido em 4 etapas, sendo o primeiro deles um levantamento bibliográfico, apontando relações entre tecnologia, arte capixaba e educação, seguido de uma coleta de informações históricas acerca dos monumentos selecionados para serem abordados no jogo, uma análise desses dados que resultou numa síntese criativa que resultou na concepção do próprio jogo. O jogo é uma visual novel, está dividido em 3 capítulos, sendo cada capítulo direcionado a um monumento, e os monumentos tratados nesse jogo são o Busto do Soldado Odomário Falcão, Monumento ao Índio Araribóia e Monumento a Domingos José Martins. Até o presente momento, somente o primeiro capítulo encontra-se finalizado a respeito do Herói do Contestado, que conta a história acerca do busto do Soldado Odomário Falcão. Bem, o jogo ele tem, além das narrativas que são alinhadas ao patrimônio, mini-jogos, pequenos desafios e rotas alternativas. É uma forma de inserir a história e a arte capixaba num contexto lúdico e digital, que conversa com a realidade digital dos estudantes.
Bem, a ideia central não é que o recurso substitua a atuação do professor em sala de aula, mas que ele sirva como suporte na divulgação da arte capixaba. Conclui-se, portanto, que o jogo Heróis Capixabas ele cumpre um duplo papel. Ele atua como um recurso pedagógico inovador no ensino de arte capixaba e também atua como instrumento de valorização da identidade cultural do Estado. E com isso acredita-se que a experiência do jogo possa fortalecer os vínculos entre tecnologia, arte e educação. Olá, meu nome é Maria Clara Marim Zampinelli, eu sou mestranda do PPGA UFES, também formada em design pela mesma universidade, e sou orientanda do professor Dr. Davi Ruiz. A pesquisa que eu desenvolvo no mestrado, que ainda está em andamento, fala sobre a irrupção das ferramentas de inteligência artificial generativa no processo criativo que aqui dentro do meu trabalho eu chamo de tradicional, das ilustrações dos livros infantis, né? E aí traz um estudo de caso de um livro chamado Alice and Sparkle, do designer de produto americano Amar Rishi. Então, o norte do meu trabalho é justamente observar a chegada dessas ferramentas de IA generativa dentro desse dado contexto, né? Propor um olhar crítico para isso, por conta também desse determinado público que eu seleciono, que é a literatura infantil, de criança até 12 anos, que é o que cerca ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, e verificar qual que é a relação do público com esse objeto de livro que passa a ter um processo criativo que possui entraves diferentes, né? O Alice and Sparkle, ele foi inteiramente feito com em ferramentas de inteligência artificial, o texto pelo ChatGPT e as imagens, né, ilustrativas pelo Midjourney, e eu vou focar nessa parte das ilustrações, e o Amar Rishi, ele compartilhou todo esse processo de montagem do livro na rede social X, demonstrando quais foram todas as etapas, desafios, incongruências, então se torna um objeto de pesquisa, de análise, né, que tem um material rico para ser observado. E como fatores que iniciam, né, motivam o início dessa pesquisa, tem a devolutiva, em suma, negativa do público leitor dessa publicação específica, também, mas de muitas outras, principalmente por conta de incongruências nas imagens, na constituição dos personagens, na continuidade do estilo de ilustração, que geram entraves, né, para a compreensão da narrativa como um todo, para esse determinado público principalmente, e também as crescentes discussões online e offline acerca dessa ausência versus presença do ilustrador para esse dado contexto, né, que ele acaba atuando ali como modalizador da relação que esse público leitor tem com o objeto que é o livro. E esse objeto aqui estudado, né, o livro infantil, ele é e se torna para a criança um objeto educativo, afetivo, também incontornável, porque é por onde ela consegue criar e recriar o mundo através dos seus sentidos, se situar culturalmente, consumir a sua cultura no seu espaço-tempo, né, um objeto muito importante dentro da escola, dentro do contexto familiar. E o processo criativo tradicional, que eu chamo no meu trabalho, assim, é justamente aquele que existe a figura humana do ilustrador profissional, que vai cuidar de toda a cadeia do processo criativo dessa imagem, né, para esse dado contexto, né, ele tem a autoria dessa imagem, e a hipótese do meu trabalho é justamente que as imagens produzidas por esse processo criativo tradicional de ilustração versus as imagens produzidas através de uma ferramenta de IA generativa, né, que coloca aquela imagem resultante diretamente no livro, é que esses processos diferentes produzem imagens que têm diferenças relevantes o suficiente para a relação com esse público leitor em específico infantil. E justamente essas diferenças relevantes não seriam superadas necessariamente e apenas por um desenvolvimento técnico da ferramenta de IA, e seriam causadas justamente pela ausência dessa figura humana do ilustrador como autor dessas imagens. Esse é o trabalho que eu gostaria de apresentar para vocês. Obrigada pelo tempo de escuta e até! Olá a todos, eu me chamo Maurício
e é com muita satisfação que eu apresento esse trabalho intitulado Do Barro ao Algoritmo, que surgiu durante meu estágio supervisionado, que foi realizado com turmas do 2º e 3º ano do ensino fundamental. E a pesquisa surgiu da vontade de relatar experiências que criaram pontes entre a arte indígena contemporânea e as possibilidades abertas pelas novas tecnologias digitais, como a própria questão da inteligência artificial generativa. Partimos do entendimento que o ensino da arte contemporânea deve dialogar tanto com as tradições culturais quanto com as inovações tecnológicas, preparando assim estudantes para um mundo complexo e diverso. A proposta estabeleceu 3 objetivos principais, sendo o primeiro desconstruir visões estereotipadas sobre as culturas indígenas. Para isso a gente apresentou a produção de artistas como Denilson Baniwa e Israel Machacale, em toda a sua contemporaneidade. Segundo, foi promover a expressão criativa através da integração consciente entre práticas ancestrais e ferramentas digitais emergentes, como a inteligência artificial generativa. E em terceiro, foi desenvolver habilidades técnicas e conceituais em artes visuais, utilizando a abordagem triangular de Ana Bey Barbosa como framework pedagógico para essa integração. A sequência didática ela foi organizada em 4 encontros sequenciais, baseados na abordagem triangular. Iniciamos com a leitura e contextualização das obras dos artistas indígenas contemporâneos. Em seguida, utilizamos a IA de forma lúdica com as crianças, onde elas votaram em atributos de prompts que gerariam imagens de personagens personalizados. Na terceira etapa, trabalhamos com as práticas manuais, incluindo a colagem, a intervenção dessas colagens com giz e também com modelagem de argila inspirada em uma lenda sobre o povo Machacale que foi ilustrada com a ajuda de inteligência artificial. Também fizemos pinturas sensoriais com massinha de modelar. A gente finalizou a sequência com uma exposição interativa, onde surge um robô crítico que foi implementado por IA, o que comentava o resultado dos trabalhos das crianças. A gente observou um grande engajamento por parte dos estudantes, muito interessados tanto pelas histórias indígenas quanto pelas ferramentas tecnológicas usadas nas atividades. A mediação docente se mostrou fundamental para equilibrar inovação e profundidade conceitual. Identificamos diferenças entre as respostas da turma do 2º e do 3º ano, enquanto o 3º ano demonstrou uma maior autonomia criativa e capacidade colaborativa nas atividades, o 2º ano necessitou de uma maior mediação, especialmente nas atividades em grupo. O mais gratificante foi perceber alguns estereótipos sendo desfeitos na prática. Então a gente conclui que a integração entre tradição e inovação ela é viável e representa um caminho fértil para o ensino das artes visuais contemporâneas. A nossa experiência sugere que esse binômio barro-algoritmo pode gerar aprendizados significativos, formando um cidadão mais crítico, criativo e respeitoso com a diversidade cultural. A mediação do professor mostrou-se essencial para garantir que a tecnologia sirva à pedagogia e não ao contrário.
E essa experiência reforça o papel transformador do ensino das artes visuais na formação integral desses estudantes. Olá a todos, meu nome é Maurício e é com muito prazer que eu venho compartilhar essa pesquisa intitulada A Arte é Nossa ou do Robô? Experiências com Inteligência Artificial Generativa no Ensino Fundamental. A pesquisa foi desenvolvida por mim sob orientação do professor Robson Xavier da Costa e no trabalho a gente tenta explorar como a inteligência artificial generativa pode reconfigurar as práticas pedagógicas no ensino das artes visuais, analisando tanto suas potencialidades quanto seus desafios no contexto educacional contemporâneo. A interseção entre arte, tecnologia e educação, ela tem reconfigurado o ensino das artes visuais. Diante do surgimento da IA generativa como ferramenta criativa, esse trabalho busca, de certa forma, investigar sistematicamente as implicações pedagógicas do uso dessa tecnologia no ensino fundamental. Os nossos objetivos específicos incluíram analisar o impacto no desenvolvimento do repertório visual dos estudantes, examinar os limites do conceito de autoria que essa tecnologia traz e analisar potencialidades e desafios éticos do uso dessa tecnologia no âmbito educacional, no caso específico das artes visuais. Para alcançar esses objetivos, a gente adotou uma abordagem metodológica mista, onde a gente realizou uma revisão sistemática da literatura sobre esse tema, seguindo o protocolo PRISMA, analisando 10 trabalhos publicados entre 2015 e 2025. Paralelamente, desenvolvemos um relato de experiência baseado em um estágio supervisionado e em escola pública. Nessa experiência, a gente integrou ferramentas como o OpenArt AI e o Cloud AI, as atividades pedagógicas, sempre tentando ser orientados pela abordagem triangular proposta por Ana May Barbosa, que articula produção, apreciação e contextualização artística. Os nossos resultados sugerem um resultado promissor e ainda assim complexo. Identificamos que a IA generativa pode ampliar as possibilidades expressivas e o repertório visual dos estudantes, funcionando como uma catalisadora de processos colaborativos. No entanto, também constatamos riscos importantes, como o da padronização estética e dilemas éticos sobre a autoria. Na prática escolar da experiência, do relato de experiência, observamos tanto o engajamento dos estudantes, especialmente na criação coletiva de prompts e nas intervenções manuais sobre imagens geradas por IA generativa, desenvolvendo assim um vocabulário estético e habilidades metacognitivas nesses estudantes. Então, a gente conclui que a IA generativa representa uma ferramenta com significado potencial para o ensino das artes visuais, desde que ela seja integrada de uma forma crítica e reflexiva. O seu uso ele não substitui, mas ele complementa práticas tradicionais, ampliando as possibilidades de experimentação. A mediação docente ela se mostra elementar para evitar a dependência tecnológica e fomentar uma autonomia criativa dos estudantes. E, finalmente, a gente também reforça a necessidade de políticas públicas que garantam uma infraestrutura adequada para esse tipo de tecnologia e a formação docente para que essa tecnologia também seja implementada de forma equitativa no âmbito educacional.
E aqui tem algumas das referências que a gente usou na pesquisa. Olá a todos e todas, meu nome é Natasha, sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFES, sou bolsista FAPES e orientada pelo professor doutor Davi Ruiz Torres. O nosso trabalho se intitula como Máquinas de Adaptação, Inteligência Artificial, Mediação Técnica e Políticas da Criação. Nosso trabalho busca entender a inteligência artificial generativa como uma verdadeira máquina de adaptação audiovisual. A ideia é pensar que, ao transformar textos em imagens, sons e vídeos, a inteligência artificial generativa não apenas auxilia na criação, mas também reconfigura as obras pré-existentes, desafiando as noções tradicionais de autoria e originalidade e criatividade. Do ponto de vista teórico, o nosso trabalho vai articular com os estudos da adaptação e com os estudos críticos da inteligência artificial. Dialoga com conceitos como a tradução intersemiótica do Jacobson, a intertextualidade de Sanders e as noções de simulacro e simulação de Baudelaire. O que emerge é a ideia de que uma IA ela não cria a partir do nada, mas a partir de recombinações de repertórios culturais. Temos alguns exemplos práticos, como o caso do Showrunner, que é uma plataforma da Fable Studios que gerou episódios de South Park a partir de prompts de comando. Outro caso é o caso de Sunspring, que é um curta-metragem de 2016, escrito por uma rede neural. E também há um comercial chamado Masterpiece, da Coca-Cola, que mistura algumas obras de arte clássicas com elementos produzidos por IA. Esses casos mostram alguns potenciais criativos da tecnologia no sentido de democratização da produção cultural e audiovisual, e também mostra alguns casos dilemas éticos e jurídicos em torno da autoria e propriedade intelectual. Destacamos que a IA ela não inaugura a prática da adaptação, mas acelera e radicaliza. E que cada obra resultante envolve uma autoria coletiva e difusa, que reúne vários usuários, engenheiros, bancos de dados e algoritmos. Ao mesmo tempo que abre novas possibilidades estéticas experimentais, essas tecnologias nos obrigam a refletir criticamente sobre ética, direitos autorais e circulação cultural no contexto digital. Obrigada. Olá, eu sou o Rodrigo Hipólito, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFES, sou bolsista FAPES e vou apresentar para vocês uma síntese do artigo Um Diálogo Ruidoso, o jogo da deliberação de Muchet.org aos atuais chatbots, que foi escrito em colaboração com a professora doutora Ângela Grando, que também é do PPGA UFES. Nesse artigo, a gente estabelece uma síntese comparativa entre esse trabalho de NetArt, que é o Muchet.org, da Martine Nedan, e os atuais chatbots, que são baseados em LLM, Large Language Models. Nossa premissa central ela examina a transformação do paradigma de interação do modelo ruidoso e deliberativo de Muchet.org para a fluidez conversacional dos assistentes automatizados. O Muchet.org, esse trabalho de NetArt, foi lançado em 1996 e ele opera através de uma interface que é caracterizada por uma estética precária e desorganizada. A personagem fictícia de uma menina de 13 anos atua como uma espécie de véu que dissimula a autoria e promove uma relação ambígua com o utilizador. O ruído, como pensado pelo Derek de Kerkhove, é entendido aqui como uma informação desnecessária que é filtrada por uma mente treinada. É um conjunto de dados não linear e instrumental. Em Muchet.org, o ruído é também um dispositivo estético que é central na experiência com o trabalho de arte. Navegar pelo site exige que o utilizador ele interprete sinais ambíguos e que ele realize escolhas em um ambiente de resultados bem imprevisíveis. Esse processo ele constitui um ato de deliberação, que é um conceito fundamentado pelo Willem Flusser
em que cada clique é uma aposta interpretativa que constrói essa obra de forma colaborativa. Em contraste, os chatbots atuais, eles se apresentam através de interfaces conversacionais de texto que simulam o diálogo humano. Essa arquitetura dos chatbots, ela se baseia em modelos estatísticos que são treinados em grandes volumes de dados. Isso permite respostas dinâmicas e variadas. Essa fluidez, apesar disso, é acompanhada por uma espécie de opacidade fundamental. Enquanto em Mushet.org você tem uma revelação da artificialidade através de um conjunto limitado, um conjunto finito de respostas programadas, a operação dos LLM ocorre em uma escala que é tão ampla e tão rápida que dificulta a percepção dos seus limites. Essa diferença técnica, ela redefine o estudo da personagem digital. Mushet é reconhecida como uma construção ficcional e é partilhada com o utilizador. Já os chatbots, eles podem projetar uma espécie de ilusão de agência que é mais ambígua. Isso borra a linha entre a ferramenta e o interlocutor. O tratamento desse ruído também é diferente. Em Mushet, o ruído é um princípio estético. Já nos chatbots, ele é considerado uma falha a ser eliminada. E aí a gente conclui que a interação com esses agentes não humanos exige um novo tipo de letramento digital. O desafio atual ele residiria em aprender a deliberar não apenas com os dados, mas com os modelos que geram esses dados e de um modo que a gente pudesse manter aquele espírito crítico diante desses sistemas que são simultaneamente persuasivos e opacos. Olá, eu me chamo Sara Damiani, sou aluna do programa de pós-graduação em arte da Universidade Federal do Espírito Santo e vou apresentar o estudo Quando a Lama Vira Chão, uma investigação sobre identidade e espaço escolar. É um trabalho que está sendo escrito em parceria com as autoras Alice Brombatti e Stella Maris San Martin. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar as interações das crianças da intitulada Escola da Ilha, porque é uma escola próxima à Ilha das Caieiras, com o chão do quintal dessa escola. Temos como objetivos específicos investigar o espaço educativo escolar como um lugar ligado às materialidades locais e refletir sobre o projeto da escola pensado enquanto lugar de identidade através de um estudo de caso específico. O ponto de partida desse estudo é uma experimentação percebida após uma contação de histórias pela professora de arte da escola no quintal da escola. Então, no caminho de volta para a sala de aula, uma das crianças se desvia do trajeto habitual, traçado em grama seca, e se aproxima de um pedaço do quintal que estava com a grama molhada, inundada por lama. Esse momento é registrado e identificado pela auxiliar de sala com a seguinte fala: professora, registre esse momento. O momento foi registrado, compartilhado com a equipe pedagógica, com a equipe da escola, e a diretora nos lança a seguinte fala: o quintal da escola se inunda constantemente de lama porque a escola foi construída em território de mangue. Uma escola próxima à Ilha das Caieiras com o seu território de manguezal. A partir desse momento, então, a gente passa a entender a escola como um lugar que precisa ser expandido para além dos muros, como bem pontua o autor Kleber Cardoso Xavier. E a gente passa a entender também a escola como um espaço que respeita a tectônica, que é um conceito da arquitetura que busca o reconhecimento das estruturas naturais do ambiente para construções civis. Nesse sentido, a gente também reconhece a necessidade de uma arquitetura criativa, capaz de valorizar a identidade do território escolar. Então, como eu disse, é um estudo que está em andamento.
Os nossos próximos passos é experimentar ações educativas que ocupem o chão da escola, aproximando as crianças da ilha às materialidades locais, que no nosso caso é essa materialidade da lama, da terra barrosa, da terra molhada. Apontamos como algumas considerações o reconhecimento da escola como trânsito de signos, símbolos e vestígios das relações sociais, a aproximação da arquitetônica com a realidade local e a afirmação da arquitetura escolar, voltando à sua essência construtiva em diálogo com os condicionantes locais, lugar, espaços, materiais, clima e tempo. Deixamos aqui as nossas referências até então e agradecemos a escuta de todos presentes.